Olá, seja bem-vindo, você que está assistindo a mais um vídeo de divulgação científica. E o livro a ser comentado hoje vai ser o livro Física para Apressados, do Neil deGrasse Tyson, né? Ele é um físico de 63 anos, um norte-americano, escritor, astrofísico e divulgador científico, né? Ele é diretor também de uma importante instituição, né, referente às descobertas astronômicas, e se tem ele como o continuador do trabalho do Carl Sagan. Né? O Carl Sagan, que foi um dos pioneiros da divulgação científica, e ele então faz esse papel de continuador dessa ideia do Carl Sagan. Né? Inclusive ele regravou Cosmos, né? Que é uma série muito interessante, muito recomendada para quem gosta dessa área da astronomia. A série Cosmos está baseada no livro do Carl Sagan, né? Que leva o nome de Cosmos também. E ele refez esses documentários também com conhecimentos novos, né? Porque a astronomia ela é um ramo muito complexo, com muitas descobertas. É como o cérebro humano também, é um mundo de descobertas constantes. Né? Então, inúmeras descobertas todos os dias. Ele nos fala no livro, 14 bilhões de anos atrás, o universo foi formado, existiam apenas fótons e desde lá até hoje muitas coisas acontecem. O universo é um caldeirão de inúmeras partículas com uma sopa de letrinhas. Essas letrinhas se misturam, né? E de um pequeno ponto que se chama de Big Bang, a evolução do universo se dá de maneira de se expandir aceleradamente, né? De um ponto muito denso e de uma temperatura muito alta. Esse universo vai se expandindo e se resfriando. E a partir dessa geração dessas nebulosas que se formam, dessas substâncias gasosas, ao resfriar-se, então tem-se os planetas, tem os sóis, tem os sistemas. Né? É uma sopa de leptons, de bósons, de quarks, de substâncias, de partículas, né? Que se surgem a partir do elétron e do próton. Né? Dentro dessas partículas do elétron e próton existem outras partículas. Então, quando há uma temperatura muito alta no início do universo, se tinha então essas partículas, que depois elas vão se condensando, né? Vão como uma camada de cebola, né? Várias camadas numa cebola, vai se agrupando essas partículas e vão se formando outras partículas. Só conseguindo se analisar a partir dos instrumentos que a física vai desenvolvendo aos poucos, né? Um fenômeno nunca se dá sozinho dentro da física. As leis físicas não se dão sozinhas, é uma grande família da natureza. Né? Então, se observa que no início do universo havia um número de matéria e antimatéria era igual. Então, só tinha radiação. Algo que nos possibilita existir hoje é essa assimetria, que essa diferença entre matéria e antimatéria, né? Porque a união da matéria com a antimatéria gera energia, né? Se chama isso de aniquilação. Mas nada se perde na natureza, então se gera energia. E para que nós existíssemos hoje, né? Então temos mais matéria do que energia, né? E dessa forma nós conseguimos existir. Né? Então essa disparidade, essa irregularidade nas leis nos permitem, inclusive, a vida aqui na Terra. Né? Porque essa interação
entre fótons de energia aconteceu no início do universo, né? Acontece também com a matéria hoje em dia, mas graças a esse campo magnético que a Terra tem um campo magnético, é produzido esse campo magnético, e aí protege um pouco dessa radiação que vem do espaço e principalmente do Sol, né? E nem todas essas radiações são boas para nós. Nosso corpo precisa, nosso corpo evoluiu a partir da radiação do Sol, mas o excesso também é prejudicial, né? Então, nisso é um mecanismo de defesa da natureza. Se nós falarmos do mecanismo de defesa do campo magnético da Terra, nós temos Júpiter, que também nos protege dos grandes asteroides que ficam num cinturão de asteroides perto de Júpiter, né? E ele aprisiona, então é como se fosse um escudo, e esses grandes asteroides não chegam até nós, exceto um ou outro, né? Como aconteceu na época dos dinossauros. Houve um que caiu, mas a probabilidade de que um meteoro como dizimou ou contribuiu para a extinção dos dinossauros, que não foi só o asteroide, né? Todos os efeitos, outros efeitos que aconteceram para esse evento, de milhões de anos para acontecer. Então não se preocupe que durante um bom tempo não vai cair a probabilidade de cair um grande meteoro não é grande, né? Tudo com probabilidades, né? Então esses elementos que formam a Terra, eles vão se misturar, né? Somos poeiras das estrelas, né? Dessas nebulosas que formam as galáxias, que formam os sistemas solares, que se formam os planetas desses elementos, os mesmos elementos que nós temos aqui, hidrogênio e oxigênio, existem no universo. Então ele vai fazer o ferro, inclusive, que está correndo no nosso sangue. O ferro é um elemento muito abundante também e vem do espaço, está também repleto dentro dos asteroides esses elementos, né? Então esses elementos eles vão surgindo a partir de combinações químicas, né? A química é muito importante para surgir a vida, né? Que alguns, né, filosoficamente vão falar de Deus, da causa primeira, entra nessa questão filosófica, mas o que nós sabemos dentro de uma visão científica é que existe uma origem. Nós começamos a compreender isso há pouco tempo e vamos longe para conhecer algo a mais. E nós tivemos a origem até hoje. A nossa origem é o Big Bang, a origem do universo, e a Terra tem bilhões de anos de formação, né? A Terra foi se moldando há bilhões de anos, e a existência da vida na Terra, a vida humana, é alguns milhões. A vida é muito recente aqui na Terra. Nós podemos dizer que nós fomos, os seres humanos, somos os últimos a chegar aqui na Terra, né? Nós podemos muito bem dizer isso. E esses elementos que existem aqui, muitos às vezes não foram descobertos aqui, foram descobertos no universo, como o hélio, por exemplo. O hélio foi descoberto no Sol através de uma espectroscopia, que se chama, que é uma espécie de impressão digital do Sol, que representa os elementos que tem lá no Sol, e existia uma parte lá que não se identificava com nada, e se deu esse nome hélio em relação à homenagem ao Deus Sol, e depois que se descobriu esse elemento também aqui na Terra, que as estrelas produzem isso abundantemente, né? Então, existem elementos que hoje se tem de estudo, como esse plasma, o plasma que existe fora da Terra. Nós não conhecemos o buraco negro, não tem aqui, mas existe no espaço. Existe no espaço. O buraco negro não seria muito aconselhável a gente encontrar ele, porque daí a gente não ia ficar ali para contar a história, né? Porque a atração gravitacional do buraco negro é tão intensa que iria, então essa diferença da ponta do cabelo até a ponta do pé, a diferença da gravidade seria extremamente muito grande, e aí nós seríamos esticados e arrebentados, né? Nós iríamos virar energia, radiação. Essa é uma hipótese, né?